E aí, pessoal do Mente Aberta, tudo certo? Hoje o papo é sobre um sociólogo que, sério, parece que tinha uma bola de cristal para entender o nosso mundo de hoje. Zygmunt Bauman. Sabe aquela sensação de que a vida virou uma esteira no modo turbo e que nada mais é feito para durar? Pois é, Bauman deu um nome para isso, um nome genial: modernidade líquida. Pensa comigo aqui. Carreira, relacionamentos, até quem a gente acha que é, parece que tá tudo sempre mudando, sempre numa versão de teste, né? É como tentar construir um castelo na beira do mar com a onda vindo. Essa sensação de instabilidade, de que o chão tá sempre se movendo, é bem familiar, não é? Então, bora entender isso. Para Bauman, esse sentimento todo não é um defeito de fabricação nosso, não é uma falha pessoal. É, na verdade, o sistema operacional do mundo em que a gente vive. E ele não era nenhum coach com respostas prontas, viu? Ele foi mais como um cartógrafo que desenhou o mapa desse território doido que a gente habita. E, convenhamos, entender o mapa já é meio caminho andado para não se perder. Mas segura aí, porque nem sempre foi essa correria toda. Para a gente sacar de verdade o que é esse mundo líquido de hoje, a gente precisa primeiro dar uma espiada no passado, numa época que o Bauman chamava de sólida. Dá uma olhada aqui. De um lado, o mundo sólido. Pensa na geração dos nossos avós, por exemplo. Era comum ter o mesmo emprego por 40 anos. O casamento era para a vida toda, literalmente. A identidade era algo quase fixo, sabe? Era um mundo bem mais previsível. Agora, olha para o outro lado. Aí é o nosso playground, o mundo líquido. A carreira é uma sequência de projetos, os relacionamentos são conexões que a gente pode desfazer com um clique, e a identidade, bom, a gente tem que montar e desmontar a cada dia. Tudo escorre, nada fica. Tá, mas o que foi que aconteceu? Que enchente foi essa que dissolveu tudo? Como é que a gente saiu de uma base firme para essa correnteza sem fim? A resposta tá no conceito que é basicamente a obra-prima do Bauman. E aqui tá o pulo do gato: modernidade líquida. E, gente, isso aqui não é uma crítica vazia. É um diagnóstico, uma radiografia precisa da nossa época. Bauman percebeu que na nossa sociedade a ideia de que as coisas são feitas para estragar rápido não vale só para o celular. Vale para tudo. A instabilidade virou a nova norma. Aquelas coisas que davam segurança, tipo um emprego fixo, uma comunidade forte, derreteram, viraram líquido. E essa frase do próprio Bauman resume a parada toda de um jeito incrível. Por que líquido? Porque a gente é condicionado a ser assim, flexível, adaptável, sem criar muitas raízes. A capacidade de se reinventar, de pivotar, como dizem por aí, virou a habilidade mais valiosa, tanto no mundo do trabalho quanto nos relacionamentos. É a sobrevivência do mais adaptável, no fim das contas. Certo, a teoria é boa, mas e na prática? Como é que essa liquidez toda impacta a gente no dia a dia? No trabalho, no amor? É agora que a coisa sai do livro de sociologia e bate na nossa porta. Vamos começar pelo trabalho. A ideia de ter um emprego para a vida toda virou quase uma lenda. No lugar surgiu uma nova classe, que um outro pensador chamou de precariado, uma mistura de precário com proletariado. A segurança foi trocada por uma suposta liberdade de ser freelancer, de fazer entregas, de ser motorista de aplicativo. Só que essa liberdade muitas vezes vem com ansiedade constante e uma pressão para estar sempre disponível, sempre pronto para o próximo bico. E nos relacionamentos? Aí o Bauman foi preciso como um cirurgião. No livro Amor Líquido, ele mostra como os laços se transformaram em conexões. E a grande vantagem é que é muito fácil se desconectar. É só parar de seguir, dar um match ou simplesmente sumir. Os aplicativos de namoro são um exemplo perfeito. Um catálogo infinito de pessoas tratadas como produtos. O medo de se comprometer e de perder alguma opção melhor faz com que os vínculos fiquem cada vez mais superficiais. E isso tudo desemboca na ideia de vida para consumo. A grande sacada aqui é que a gente não só consome coisas, a gente se transformou em coisa para ser consumida. Para dar certo na vida, parece que a gente precisa criar e vender uma marca pessoal. O currículo, o perfil nas redes sociais, tudo vira uma vitrine, e no fundo fica aquele medo constante de ser a mercadoria que ninguém quer levar para casa. Só que, claro, viver nesse fluxo o tempo todo, surfando essa onda de incerteza sem parar, isso tem um preço. E a conta, mais cedo ou mais tarde, chega, geralmente na forma de ansiedade e esgotamento. Bauman deu um nome para essa angústia generalizada: medo líquido. Não é um medo específico, é uma ansiedade difusa que está sempre ali, de fundo. Ele se manifesta de 3 formas principais: o medo de não ter como se sustentar, de perder o emprego, o medo de ficar para trás, de se tornar irrelevante na velocidade maluca do mundo, e, claro, o medo da violência, da insegurança física.
É um tipo de medo que parece vazar por todas as frestas da vida moderna. Ok, depois desse diagnóstico todo, que não é dos mais animadores, vem a pergunta que não quer calar. E aí? O que a gente faz? Se o mundo é líquido, é só aceitar e deixar a correnteza levar? A verdade é que o Bauman não deixou um manual de autoajuda. O grande valor do trabalho dele não foi dar um colete salva-vidas, mas sim um mapa muito detalhado desse oceano. Ele nos deu as ferramentas para a gente entender as correntes, os redemoinhos, as marés, e compreender a natureza desse mar que a gente navega é talvez o passo mais crucial para a gente aprender a nadar, em vez de só ficar boiando à deriva. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar. Nesse mar de incertezas, onde tudo parece escorrer por entre os dedos, qual é a âncora de cada um? Qual é aquele valor, aquele relacionamento, aquele propósito que a gente escolhe, conscientemente, transformar em nosso ponto firme? A resposta, como o próprio Bauman nos ensinou, não está pronta em lugar nenhum. Ela é uma construção diária. E, talvez, a mais importante que a gente possa fazer. Vale a reflexão.